Olá pessoal, o meu nome é Christian e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão para a gente analisar alguns indicadores do mercado e também enxergar, por assim dizer, como que o Parcel já consegue ajudar esse lojista a trabalhar em alguns movimentos que são naturais do mercado, inclusive os que a gente está passando por agora. Para a gente iniciar, eu acho que é interessante primeiro trazer dois conceitos aqui que são muito conhecidos, né, popularmente, que é o conceito da oferta e o conceito da demanda, mas trazendo aqui uma compreensão em comum que todo mundo precisa ter. Primeiro, quando a gente está falando sobre o conceito de oferta, é muito importante todos aqui terem em mente que nesse momento a gente está avaliando a intenção de venda e não o ato em si de vender, ou seja, a intenção que o lojista, os ofertantes possuem. E quando a gente analisa o gráfico, a curva da oferta, ela sempre tende a ser maior conforme a gente tenha um preço também aumentado, ou seja, o ofertante ele sempre quer vender a maior quantidade possível pelo maior preço possível. Por outro lado, a gente tem aqui a curva da demanda, e essa curva tem sim essa natureza de ser inversa à da oferta, ou seja, as pessoas elas estão dispostas a comprar mais quando o preço está menor. O comportamento do mercado, de fato, é esse. E quando a gente tem essas duas curvas aqui em mente, aqui que vem o grande X da questão. O ponto de equilíbrio, e aí a gente está analisando nesse momento, o ponto de equilíbrio entre a curva da oferta e a curva da demanda, ele nada mais é do que o ponto que representa, a gente poderia dizer, o preço ideal. Justamente por isso, pessoal, que é muito importante o lojista ele saber também precificar. Quando ele, por exemplo, precifica o produto dele errado, como, por exemplo, vou precificar o meu produto a um preço maior. A tendência é a gente ter justamente um comportamento do mercado onde as pessoas não estão dispostas a pagarem por esse preço, nessa quantidade, por exemplo, que o lojista iria querer. Então, quando esse movimento ele acaba acontecendo, o natural é o próprio comportamento do mercado, pela quantidade em que o lojista tem ali ofertando, ele acaba que puxa em um movimento contrário esse preço para ele ser reduzido, né? Esses são alguns conceitos que eu acho que são interessantes da gente ter em mente, mas quando a gente fala sobre a curva em si da oferta, ela é uma das curvas em que o lojista ele tem essa autonomia, ele consegue sentir isso quando ele precifica o produto dele. Mas quando a gente fala da demanda do mercado, o que eu posso fazer quando a demanda do mercado ela oscila? E melhor dizendo, quais são as formas da demanda do mercado também oscilar? Quando a gente está falando sobre o preço, que de fato é uma variável que está ao alcance desse lojista, existem alguns determinantes que vão de fato impactar nessa demanda. E uma das formas que a gente tem de avaliar essa determinação do preço e a demanda, né, do consumidor, ela é baseada em três princípios, em três determinantes. O primeiro deles, pessoal, é de fato a essencialidade, ou seja, esse meu produto, o que é essencial a gente sabe que muda, mas quando a gente está trabalhando aqui nessa parte da economia, o que é essencial mesmo está ligado às questões básicas, como luz, alimentação, aluguel, né? Conceitos mais voltados para essa linha. Justamente se o teu produto ele não é um produto essencial a esse nível, a primeira oportunidade que a gente leva para esse lojista refletir cara, como tornar aos olhos do consumidor esse teu produto essencial.
Então essa seria a primeira oportunidade que a gente tem quando não está trabalhando com um produto que de fato é essencial. E aí a segunda, ela também vai ao encontro do primeiro, que é: existe ou não? Qual é a existência de substitutos desse produto? Qual é a existência? Uma maneira também e uma oportunidade que surge nesse momento é: eu tenho sim a possibilidade de fornecer uma qualidade melhor no meu serviço, no produto em si que está sendo ofertado, para que de fato isso não tenha um substituto, para que isso não venha impactar também na receita do meu estabelecimento. E até aí tudo bem, é muito provável que esse lojista ele já trabalhe nesse conceito, né, de fornecer uma qualidade boa do que ele está ali vendendo. Mas o terceiro e último, ele também se torna um pouco mais impactante, que é quando a gente está analisando a participação no orçamento. E por que que isso é muito importante da gente se ter em mente? Porque uma das formas da própria demanda ela ter uma flutuação é em relação à renda, ou seja, existem produtos como no mercado de eletrodomésticos, móveis, automóveis, imóveis, de viagem. Então aquele amortecedor do teu carro que tu precisa trocar, aquele eletrodoméstico, aquele colchão que tu precisa comprar novo, que quando a tua renda ela diminui, esse produto ele é de fato impactado por isso. Ou seja, uma mudança na renda, ela também acaba impactando isso. E quando a gente tem em mente que a participação do meu produto no orçamento total desse meu cliente, ele também acaba impactando as minhas vendas, né? As minhas vendas no geral, eu preciso ter então em mente, cara, como que eu consigo tornar essa participação do meu produto menor, né? Aumentar esse poder de compra do meu cliente. E aí, pessoal, é onde entra o Parcele Já. Justamente porque a ideia do Parcele Já é de fato permitir também que a gente esteja protegendo as vendas desse lojista com essa flutuação da renda do consumidor, com essa flutuação da demanda natural que ocorre quando essa renda diminui, quando esse poder de compra acaba diminuindo. Por isso é muito importante ele buscar tornar essa participação no orçamento do cliente o menor possível. E como que ele faz isso? Né? Ele faz isso quando ele vende a parcela. E é exatamente isso que a gente possibilita para ele. Que ele consiga vender a parcela e também se capitalize, porque a gente vai estar sempre pagando e financiando essa compra do cliente dele no próximo dia útil e sem desconto de taxas ou custo de antecipação para esse lojista. Isso porque a gente está financiando esse produto, essa compra aí dentro do estabelecimento dele. A princípio era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí pela atenção.